Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula o nosso assunto será discutir os gráficos de mudanças de estado físico. Na verdade, a gente vai aliar aí um monte de coisas que a gente tem visto ao longo dessa playlist, desde as mudanças de estado físico lá na primeira aula, até as nossas últimas aulas sobre a diferenciação de substância e mistura, porque nessa aula a gente vai aprender como utilizar os gráficos e como interpretar esses gráficos para identificar se aquele material que está sendo analisado é um material puro ou é uma mistura. Vocês estão preparados? Mas antes, roda a vinheta! Antes da gente começar a projetar os gráficos de mudança de estado físico e analisar esses gráficos e como que a gente vai interpretar cada um deles, é importante a gente pensar como que acontece e como ocorrem as mudanças de estado físico. A gente já falou disso nas primeiras aulas da playlist, vocês estudam isso muito em física na termologia, eu quero resgatar esse assunto. Então vamos pensar inicialmente numa substância que seja água, porque a água a gente sabe qual é o ponto de fusão, qual é o ponto de ebulição e não vai ter nenhum problema quanto a isso nesse momento, tá bem? Então vamos pensar ao nível do mar sempre, tá certo? Que a gente tem um bloco de gelo. Então eu tenho aqui um bloco de gelo. Esse bloco de gelo é formado por água pura, então aqui eu tenho água sólida. Vamos supor que essa água sólida esteja a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Beleza? A gente sabe que a água, a gente já viu isso numa aula de ponto de fusão e ebulição, que a água ao nível do mar, ela só derrete a 0 graus Celsius. Então se ela está a menos 20, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o quê? Esquentar essa água, concordam? Então vamos começar a esquentar essa água sólida. E ela só vai derreter quando chegar a 0 graus Celsius. Então a primeira coisa que acontece é, enquanto está esquentando essa água, concordam comigo? Que ela começa a aumentar a sua temperatura? Afinal, a água ela está recebendo energia, recebendo calor, e esse calor faz com que as moléculas agitem cada vez mais. Se elas agitam cada vez mais, eu vou aumentando a temperatura. Vai chegar uma hora que essa água sólida ela vai atingir qual temperatura? A temperatura de 0 graus Celsius. Então eu esquentei essa água até ela chegar a 0 graus Celsius, beleza? Quando ela chega a 0 graus Celsius, o que vai começar a acontecer? Essa água começa a derreter, concordam? Então eu vou continuar esquentando esse bloquinho de gelo até ele derreter inteiro. A gente sabe que enquanto o bloquinho de gelo está derretendo, a temperatura ela fica fixa. Concordam? Porque nesse momento, o que acontece? A água ela não vai mais usar o calor para agitar as moléculas, ela vai usar o calor para separar as moléculas e mudar de estado físico. É daí que vem o conceito de calor sensível e calor latente. Calor sensível é o calor usado por um material para que as moléculas se agitem mais, e se elas agitam mais, ela eleva a temperatura daquele material. Enquanto o calor latente é um calor que é usado pelo material não para agitar mais suas moléculas, mas para mudar de estado físico, para romper as forças que existem entre as moléculas e transformar, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido. Então, enquanto todo o gelo não virar líquido, a temperatura continua em 0 graus Celsius. Então aqui eu tenho água líquida a 0 graus Celsius. Então vejam, eu tinha água sólida, eu esquentei ela estava menos 20 até 0. Quando chegou a 0, ela começou a derreter, enquanto toda a água sólida não derreteu, a temperatura permaneceu no 0, beleza? Bom, continuando, eu vou continuar o processo aqui. Agora que chegou a 0 graus Celsius, eu vou continuar esquentando, já está líquido. Se está líquido, agora ela vai começar a esquentar até atingir o seu ponto de ebulição. Concordam? Então aqui eu começo a esquentar o material, que é a água líquida. Vai chegar uma hora que essa água vai atingir o seu ponto de ebulição. E a gente sabe que o ponto de ebulição da água líquida é quanto mesmo? Ao nível do mar, 100 graus Celsius. Então eu começo a esquentar essa água e ela só vai começar a ferver quando chegar à temperatura de 100 graus Celsius. Quando chega a temperatura de 100 graus Celsius, o que acontece? Começa a formar bolhas. Afinal, essa água entra em ebulição. Já estudamos o que é ponto de ebulição. Eu vou continuar esquentando essa água
que está a 100 graus Celsius. Se eu continuo esquentando essa água, o que acontece? A água agora ela vai transformar o seu estado físico para vapor. Ela vai sumir ali de dentro. Enquanto toda a água não se transforma em vapor, a temperatura permanece em 100 graus Celsius. É lógico que se o recipiente estiver aberto, esse vapor vai embora, concordam? Eu perco. Mas se eu conseguir capturar esse vapor e quiser continuar esquentando esse vapor, só depois de toda a água líquida se transformar em vapor. Então, onde eu quero chegar aqui? Quando a gente faz uma conversão de estado físico, desde o sólido até o vapor, a gente tem alguns momentos. Momento de aquecimento, mudança de estado físico, de novo de aquecimento e depois mudança de estado físico. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, como a gente coloca isso num gráfico. Vamos ver num gráfico o que é um gráfico de mudança de estado físico. Eu vou analisar aqui, vou desenhar aqui para vocês um eixo. O eixo Y dos gráficos de mudança de estado físico normalmente é a temperatura. Raramente vai ser diferente disso, tá? A não ser que seja um exercício que ele quer te confundir aí. Então, no eixo Y, a gente vai colocar a temperatura e no eixo X a gente vai colocar o tempo que demora para esse material ir mudando de estado físico, beleza? Então, aqui no eixo Y eu tenho a temperatura em graus Celsius e no eixo X eu tenho o tempo. Não importa se é em minutos, segundos, horas, isso é o de menos para esse momento. Bom, vamos iniciar olhando para o que eu fui mostrando para vocês no esqueminha aqui do lado. Eu comecei com uma temperatura de menos 20 graus Celsius, concorda? Vamos supor que o menos 20 está aqui. Com certeza está abaixo do eixo X, porque a temperatura negativa fica abaixo do eixo X. Eu comecei a esquentar, mas essa água ela chegou direto no 0 graus Celsius? Não, demorou um tempo, não é? Então eu começo a esquentar, o tempo começa a correr e a temperatura começou a subir. Ela subiu até 0 graus Celsius, concordam comigo? Quando chegou no 0 graus Celsius, afinal o 0 graus Celsius está aqui. A água começou a derreter. Só que ela não derrete de uma hora para outra, ela demora um tempinho. Se ela demora um tempinho, o que acontece? Um tempo essa água vai ficar aqui, ó, com a temperatura paradinha no zero, porque nesse momento está acontecendo o derretimento da água, concordam? Vamos supor que chegou nesse tempo aqui, toda a água sólida já derreteu. Se toda a água sólida já derreteu, agora eu começo a esquentar ela até ela chegar nos 100 graus Celsius para ela virar vapor, não é? Então eu comecei a esquentar. Vamos supor que aqui seja os 100 graus Celsius. Então aqui pra gente, 100 graus Celsius. Quando chega nos 100 graus Celsius, a gente sabe que essa temperatura ela fica fixa por um certo tempo, afinal o líquido começa a virar vapor. E se a gente perde esse vapor, parou aí. Mas se a gente consegue ainda esquentar mais um pouquinho esse vapor, a gente tem lá o aquecimento no final. Esse é um gráfico de aquecimento da água. Desde o menos 20 graus Celsius, essa água foi aquecida até chegar a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Concordam comigo? Essa é uma curva ou um gráfico de mudança de estado físico, cujo primeiro momento aqui o estado era sólido. Nesse intervalo, onde há um patamar de temperatura, o sólido estava virando líquido, então aqui coexistem os estados físicos sólido e líquido. Aqui em cima eu tenho todo o material líquido. Nesse novo patamar, o líquido começou a transformar-se em vapor. Então coexiste o estado líquido e vapor. E lá em cima eu tenho o estado de vapor novamente. Isso é um gráfico de mudança de estado físico, beleza? É um gráfico de aquecimento porque a temperatura foi subindo, mas poderia ser um gráfico de resfriamento se a temperatura fosse descendo, tá bem? Esse aqui é um gráfico de mudança de estado físico que eu posso também questionar o tempo que as coisas demoraram para acontecer. Se eu tivesse valores aqui no eixo X de tempo, eu poderia perguntar quanto tempo demorou para o sólido derreter? Quanto tempo demorou para o líquido evaporar? Quanto tempo demorou para esse material ficar somente no estado líquido? Enfim, eu poderia fazer vários questionamentos. Mas aqui a gente tem um gráfico de mudança de estado físico. Com esse gráfico de mudança de estado físico, a gente consegue determinar se esse material que eu estou analisando é um material puro ou é uma mistura. Vamos ver como a gente faz isso? Vou jogar para a próxima tela esse gráfico aqui. Vamos lá. Nesse caso aqui, como que a gente analisa se esse material é puro ou é uma mistura? A gente já não estudou na aula de substâncias e misturas que substâncias puras são aquelas que mantêm suas propriedades constantes, fixas, enquanto misturas podem variar suas propriedades?
Nesse caso aqui, a gente consegue analisar duas propriedades. Quais são? O ponto de fusão, que é a temperatura em que ocorre a fusão, lembrando que a fusão é a mudança do estado sólido para o líquido, e a temperatura foi de 0 graus Celsius, não é? A gente pode dizer que o ponto de fusão aqui ele está exatamente igual a 0 graus Celsius. E a gente também consegue analisar aqui o ponto de ebulição, porque o ponto de ebulição é a temperatura que o material passa do estado líquido para o vapor, que também foi a 100 graus Celsius. Então, posso dizer aqui que o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Nesse caso, a gente tem duas propriedades fixas, o ponto de fusão e ebulição. O ponto de fusão está valendo 0 apenas, e de ebulição 100, é um valor fixo. Portanto, nesse caso, a gente tem um gráfico de uma substância pura. Substância pura nada mais é do que um material que mantém as suas propriedades fixas, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Vamos analisar outros gráficos para a gente ver a diferença entre esse e os outros que eu quero mostrar para vocês? Vamos lá, então. Bom, aqui eu quero mostrar em 3 gráficos diferenças significantes com relação ao gráfico que eu mostrei anteriormente. Vamos imaginar que a gente tem aqui um material que está sólido no primeiro gráfico. O material está sólido a uma temperatura negativa. Eu começo a esquentar esse material. Chegou nesse ponto aqui, eu começo a perceber que esse material começa a derreter. Começa algumas gotículas se formar ao redor dele. O que é de se esperar? É de se esperar que enquanto o material está derretendo, a temperatura fique constante, não é mesmo? Afinal, nesse momento, o material está usando a energia para mudar de estado físico. Mas eu, com o termômetro lá dentro, eu percebo que a temperatura não fica fixa, ela sofre uma variação. Tá certo? Então vejam bem, aqui estava o estado sólido. Nesse ponto aqui iniciou a fusão, então aqui eu tenho sólido e líquido coexistindo, porque o sólido está derretendo nesse momento, eu tenho os dois ao mesmo tempo. Só que ao invés da temperatura ficar fixa, ela sofreu uma leve variação. Beleza, chegou nesse ponto aqui, eu tenho o meu material todo derretido, então eu continuo esquentando ele. Então o gráfico começa a subir de novo, subir de novo, subir de novo. Vamos supor que chegou nesse ponto aqui, eu percebo que começou a formar bolhas. Então começou a ebulição. Então aqui estava líquido, nesse ponto iniciou a ebulição. Eu, ao invés de esperar então que o ponto de ebulição fique fixo, como embaixo já variou, espero que aqui varie também. E nesse caso variou. Beleza? Até chegar no estado de vapor ou no estado gasoso. Então aqui eu tenho o líquido se transformando em vapor e aqui eu tenho vapor. Bom, que conclusão que a gente chega nesse caso aqui? Que o ponto de fusão e o de ebulição não foram fixos. Concordam comigo que aqui houve uma variação do ponto de fusão? Não ficou um patamar, uma horizontal em relação e plano, paralelo, desculpa, em relação ao eixo X. A mesma coisa aqui. Houve uma variação na temperatura de ebulição. Então, houve uma variação no ponto de ebulição. Nesse caso, que eu tenho o ponto de fusão e o ponto de ebulição variando, não pode ser algo puro. Isso é uma característica de mistura, concordam? Então, aqui eu tenho o que a gente chama de uma mistura. E eu dou o nome a essa mistura de mistura comum, porque normalmente as misturas vão se comportar dessa forma aqui, ok? Vamos para uma terceira situação. Imagina que a gente tenha um material sólido, de novo, comecei a esquentar, 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 chegou aqui, percebo que esse sólido começou a derreter. Coloco o termômetro lá dentro, né? Estou analisando a temperatura e a temperatura fica paradinha, ó, enquanto todo o sólido está derretendo. Que legal, né? Enquanto o sólido está virando líquido, a temperatura ficou fixa. Aí fala assim, então é porque é uma substância pura. Mas lembra que eu falei para vocês que as misturas elas podem variar as suas propriedades? A gente tem que analisar uma segunda pelo menos, não dá para ficar numa propriedade só não. Pode ser que nos engane. Então vamos lá. O material derreteu, eu vou continuar esquentando. Esquenta, 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 esquenta. Chegou aqui, ele começou a vaporizar, começou a ebulir. Ou seja, o líquido começou a virar vapor. Era de se esperar então agora que a temperatura ficasse fixa, né? Como foi a fusão. Mas vamos supor que nesse caso eu perceba um aumento na temperatura de ebulição.
Que estranho, a fusão aconteceu numa temperatura fixa, mas a ebulição aconteceu numa temperatura variável. E aí, tenho aqui uma substância pura ou tenho aqui uma mistura? Óbvio que uma mistura. Substância pura jamais varia suas propriedades. Mistura pode variar, e nesse caso teve uma variação. A variação aconteceu no ponto de ebulição. O ponto de fusão ficou fixo, não é? Quando eu tenho uma mistura que mantém o ponto de fusão fixo, mas varia o ponto de ebulição, a gente dá o nome a essa mistura de mistura eutética. É uma mistura especial, tudo bem? É uma mistura que não é comum de aparecer, mas aqui a gente tem uma mistura eutética. Normalmente mistura de sólidos é mistura eutética. Tá? Então aqui nesse caso, a mistura eutética é aquela que mantém o ponto de fusão fixo, porém a ebulição sofre variação. E a gente pode ter o oposto, né? O oposto seria isso aqui, ó. O material está sólido, chegou aqui, começou a derreter, chegou lá em cima, começou a ebulir e chegou no vapor. Então vamos analisar esse caso aqui. Eu estava sólido no começo, aqui o sólido começou a derreter, aqui ele está líquido, aqui o líquido começou a ebulir, aqui ele está vapor. O que eu percebo? Que o ponto de fusão, que foi aqui embaixo, sólido virando líquido, não ficou fixo. Houve uma variação no ponto de fusão. Se houve uma variação, já é uma mistura. Mas não é uma mistura comum, porque ela manteve fixa a ebulição. Portanto, misturas que mantêm fixo o ponto de ebulição, mas variam o ponto de fusão, a gente dá o nome de mistura azeotrópica. Também é uma mistura especial, tá certo? Não é comum de acontecer. Vejam que interessante então, pessoal. É possível a gente usar as curvas de aquecimento de um material para descobrir se esse material é puro ou se é uma mistura. Vai ser puro se manter o ponto de fusão e o ponto de ebulição fixos, constantes. Se houver uma variação, seja no ponto de fusão ou de ebulição, já é uma mistura, que aí pode ser uma mistura comum ou misturas especiais, como as misturas eutéticas, que são aquelas que se comportam como se fosse substância pura quando estão fundindo, mas mostram que é mistura quando estão ebulindo, ou as misturas azeotrópicas, que são aquelas misturas que se comportam como se fossem substâncias puras quando estão sofrendo ebulição, mas elas mostram que são misturas porque variam o ponto de fusão. Beleza? Quero mostrar para vocês também que é muito raro assim aparecer, e quando aparece muita gente acaba confundindo, são as curvas de resfriamento. Se a gente tem curvas de aquecimento, a gente também tem que saber interpretar uma curva de resfriamento. É fácil, mas como é difícil de aparecer nos exercícios, quando aparece muita gente acaba perdendo essa questão. Então vamos lá. Vamos pensar então numa curva de resfriamento aqui. Vou pegar da água novamente, porque a gente já sabe os pontos de fusão e os pontos de ebulição. Se é uma curva de resfriamento, a gente não vai começar no estado sólido, tá certo? A gente vai começar lá no estado de vapor. Poderia começar no estado líquido também, mas vamos fazer uma curva total de resfriamento da água. Imagine ao nível do mar a água no estado de vapor. Vamos supor a água a 110 graus Celsius. 110 graus Celsius a gente sabe que a água está no estado físico vapor. Vamos supor que os 110 graus Celsius esteja aqui. Eu vou pegar esse vapor e vou começar a resfriar esse vapor. Vou diminuir a sua temperatura. Então, vou diminuir. Chegou aqui. Vamos supor que chegou aos 100 graus Celsius. Nós não sabemos que 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água? Só que além de ser o ponto de ebulição, também é o ponto de condensação. Concordam? A gente estudou na aula de ponto de fusão e ebulição que esses valores eles são iguais. Então, a mesma temperatura em que ocorre a ebulição da água acontece a sua condensação, e ao nível do mar é a 100 graus Celsius. Se essa água estiver pura, concordam que vai ficar fixa a temperatura enquanto estiver mudando de estado físico, até todo estado físico ser transformado. Vamos supor que chegou nesse ponto, todo estado de vapor virou líquido. Então, eu comecei com o estado de vapor, certo? E agora aqui eu tenho o vapor que se transformou em líquido. Beleza? Bom, vamos continuar resfriando. Já está líquido, né? Eu continuo resfriando esse material. Vou resfriar. E eu sei que eu consigo resfriar a água até chegar a 0 graus Celsius se estiver ao nível do mar. Porque é a 0 graus Celsius que a água líquida solidifica. É a 0 graus Celsius que a água vai congelar.
Concordam comigo? Então, nessa temperatura aqui, a gente vai ter a solidificação da água, beleza? Vai demorar um tempinho para ela solidificar, isso vai acontecer a uma temperatura fixa, caso essa água seja pura, e a gente está fazendo o gráfico da água pura, até toda a água ficar sólida e eu consigo resfriar o gelo aí. Então vejam, aqui eu tenho uma curva de resfriamento, que é mais atípica, mas quando aparece, é isso que vocês têm que analisar. O ponto de fusão e ebulição é o mesmo ponto de condensação e de solidificação. E se o material é puro, essa temperatura ela é fixa, como está mostrado no gráfico aqui. Então, pessoal, aqui a gente vai encerrando a nossa aula de gráficos de mudanças de estado físico. É importantíssimo que vocês saibam interpretar tanto as curvas de aquecimento quanto as curvas de resfriamento e, principalmente, interpretar se essas curvas são de uma substância pura ou curvas de misturas. Então, se você gostou dessa aula, se te ajudou, se inscreva aí no canal, dá um curtir aí no vídeo para mim, divulgue para os seus amigos e eu te espero na próxima aula. Até lá!